Há 20 anos, um segredo foi enterrado na escuridão. Um segredo relacionado à mãe de Hung e Teo-san, algo que, se viesse à tona, poderia mudar completamente a vida deles. Ninguém poderia imaginar que hoje, o próprio Hung, um policial com olhar frio e mãos acostumadas a segurar a justiça, seria a pessoa a entrar na casa caótica de sua irmã, Teo-san. Diante dele, o ex-marido de Teo-san gritava e quebrava coisas. O som de objetos se estilhaçando ecoava por todo o cômodo. O ar estava carregado de tensão, como se bastasse uma faísca para tudo explodir. Mas Hung não veio para acalmar a confusão. Ele veio para revelar uma verdade que o perseguiu por mais de 2 décadas. E quando as primeiras palavras saíram da boca de Hung, deixaram Teo-san paralisada. Mana, nossa mãe não é a pessoa que você sempre pensou. Essa frase foi como uma lâmina rasgando a escuridão das memórias, trazendo à tona uma enxurrada de perguntas. Por que esse segredo foi mantido escondido por 20 anos? Quem realmente está por trás de tudo? E será que essa verdade poderá salvar Teo-san? Ou fará sua vida desmoronar por completo? Em apenas alguns instantes você saberá de tudo. Mas lembre-se, quando a verdade vier à tona, não haverá caminho de volta. Depois de ser obrigado a entregar a casa ao credor, Hung saiu do lugar que um dia foi seu lar de mãos vazias. Tudo desmoronou por causa de um simples contrato de empréstimo. E quem assinou não foi outra pessoa senão a própria mãe. Sem ter para onde ir, Hung decidiu se abrigar temporariamente na fazenda de Huayca. Na noite anterior, ele quase não pregou os olhos. Na sua mente, a imagem do contrato de dívida, a assinatura tão familiar e a lembrança dos dias difíceis que teria que enfrentar no lugar da mãe se repetiam sem parar. Na manhã seguinte, ou melhor já, quase ao meio-dia, Hung se levantou com dificuldade. Sentia o corpo pesado, como se carregasse pedras. Ele olhou ao redor e percebeu que a fazenda de Huayca já não tinha mais o cuidado de antes. Poeira acumulada nas portas mato alto, chegando até os joelhos. O galinheiro e o cercado dos patos estavam estranhamente silenciosos. Tudo começou no dia em que sua mãe causou aquele problema, destruindo não só a vida dele, mas também arrastando Huayca junto. Desde então, ela praticamente desapareceu e nunca mais voltou à fazenda. Ninguém mais cuidou ou limpou o lugar. Hung suspirou, foi até a varanda e pegou o celular já gasto pelo tempo. Discou o número de Huayca e esperou alguns toques. A voz dela surgiu do outro lado da linha firme, mas um pouco distante. Por que você está me ligando? Hung ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder com calma, mas de forma decidida. Vou encontrar Teo-san e vou contar a ela uma verdade. Algo que escondi por 20 anos. Sobre minha mãe e sobre ela. Do outro lado, Huayca ficou muda. Ele conseguia imaginar seu rosto naquele momento, olhos arregalados, respiração presa. Espero que ela não fique em choque quando ouvir isso. Hung continuou. Ah, e mais uma coisa. Se puder, passe na fazenda, dê uma arrumada. E alimente as galinhas e os patos. Não sei quando vou voltar. Eu preciso resolver algo. Ele desligou, antes de ouvir a resposta dela. Talvez porque soubesse que se escutasse mais uma palavra, suas pernas não teriam forças para seguir em frente. Hung colocou o boné, fechou o zíper da jaqueta. A velha moto ligou com um ronco suave, mas o som do motor ecoou no pátio vazio como uma despedida silenciosa. Na pequena casa de Teo-san, batidas fortes na porta ecoavam de forma insistente, como se alguém quisesse impor sua presença. Do lado de fora, não era ninguém menos que o ex-marido dela. O olhar dele carregava irritação, e a voz, mesmo tentando ser contida, deixava transparecer cada palavra amarga. Hoje quero levar nosso filho para passear. Teo-san hesitou por um instante, depois balançou a cabeça de forma decidida. Não, hoje o Hung vem nos visitar. Ao ouvir isso, o rosto dele imediatamente se fechou. A respiração ficou pesada e os passos avançaram como se quisesse intimidá-la. Sempre o Hung, o Hung. Você acha que eu sou quem? Meu filho, eu o vejo quando quiser. A voz dele se elevou e o pouco de autocontrole que tinha se rompeu.
O coração de Teo-san disparou. Ela conhecia bem o temperamento dele. Quando ficava irritado, suas palavras e ações eram imprevisíveis. O olhar dele brilhou com raiva e a mão se fechou em punho. O momento estava tenso, como uma corda esticada. Bastava um movimento errado para tudo sair do controle. Mas, exatamente nesse instante, o som de um motor de moto ecoou no beco. Poucos segundos depois, Hung entrou. Ele ficou parado ali, imponente, o olhar frio e penetrante fixo no ex-marido da irmã. Não precisou gritar, nem levantar a mão, apenas aquele olhar foi suficiente para fazê-lo recuar. O homem perdeu de imediato a postura agressiva. Desviou os olhos e forçou um sorriso sem graça. Ah, eu só queria levar nosso filho para passear. Fica para a próxima então. Dizendo isso, começou a recuar passo a passo e logo deixou a casa, como se temesse que ficar mais um pouco pudesse arrastá-lo para um confronto que sabia que não venceria. Assim que a porta se fechou, Teo-san soltou um suspiro de alívio. Todo o corpo ainda tremia. Obrigada. Se você não tivesse chegado a tempo, eu realmente não sei o que poderia ter acontecido, disse ela, a voz rouca, mas com os olhos cheios de gratidão. Hung se aproximou, pousou a mão no ombro da irmã e suavizou o olhar. Está tudo bem. Agora você está segura. Teo-san assentiu levemente. Olhou para a varanda, onde a silhueta do ex-marido já havia desaparecido na estrada sinuosa da aldeia. A tensão no ar começou a se dissipar, restando apenas o silêncio cortado pelo vento que passava pelas fileiras de bambu. Entra e toma um pouco de água, disse ela, a voz já mais calma. Hung concordou com a cabeça e entrou na casa ainda quente e acolhedora, mas que carregava o resquício da tensão de instantes atrás. Hung se sentou na velha cadeira de madeira, ainda com o olhar carregado de preocupação, ao lembrar do encontro de instantes atrás com o ex-marido de Teo-san. Ele lançou um breve olhar para a irmã. O rosto dela ainda estava um pouco pálido, mas seus olhos já pareciam mais tranquilos. Ultimamente. Você está bem? Perguntou Hung com a voz grave, mas cheia de cuidado. Teo-san fez um leve aceno de cabeça e esboçou um pequeno sorriso. Melhor do que antes. Ainda bem que você chegou a tempo, senão... Ela deixou a frase no ar, depois desviou o olhar para o irmão. Mas... por que você não tem falado comigo ultimamente? Fiquei preocupada. Hung suspirou. Ele sabia que esse momento chegaria o momento de dizer o que havia guardado por tantos anos. San, hoje eu vim em parte para saber como você está. Mas também há outra coisa. Algo que guardei por 20 anos. Espero que quando ouvir você não entre em pânico. Teo-san parou por um instante. A voz do irmão, normalmente firme, agora soava pesada, como se carregasse uma pedra enorme. O que é tão sério assim, irmão? Perguntou ela, sentindo o coração acelerar. Hung ficou em silêncio por alguns segundos, antes de falar lentamente. Sabe, dias atrás, descobri que a mãe assinou um contrato de empréstimo e hipotecou a casa. Não sei exatamente para que ela precisava de tanto dinheiro, mas acho que tudo começou muito antes disso. Como assim? A casa. É tudo o que nos resta, disse Teo-san surpresa. Hung abaixou o olhar, evitando encarar a irmã. Tem mais uma coisa, que não tive coragem de dizer nesses 20 anos. Antes de o pai morrer, ele me disse que a mãe não é nossa mãe biológica. A frase caiu como um raio em um céu calmo. Teo-san ficou em choque. Olhou para o irmão, os lábios tremendo, sem conseguir falar. Não pode ser, murmurou. Ela me criou desde pequena. Cuidou de cada refeição, cada noite de sono. Como pode não ser minha mãe de verdade? Hung assentiu lentamente. O pai pediu para esperar você crescer para contar. Eu não queria que carregasse esse peso desde cedo. Mas... agora você já é adulta o suficiente para entender. Teo-san ficou em silêncio.
Na sua mente desfilavam lembranças noites em que a mãe velou ao seu lado, durante uma febre refeições simples, nos tempos difíceis, risos misturados a broncas. Agora, tudo parecia envolto numa névoa espessa. Mas Hung não parou. A voz dele ficou mais grave, com um toque de amargura. Eu sei. Ela fez muita coisa boa, mas também é uma pessoa muito gananciosa. O que ela sempre quis era a casa. E ela prejudicou. Huayca destruiu a minha vida. Com você no passado, tentou forçar um casamento com uma família rica, mas não por sua felicidade. Só queria se aproveitar de você para ganhar dinheiro. O coração de Tio Sun apertou. As histórias antigas que pareciam já esquecidas voltaram como uma ferida aberta. De fato, o ex-marido havia destruído sua vida pouco a pouco, e agora, olhando para trás, talvez tudo tivesse sido planejado pela madrasta. Ela olhou para o pátio da frente, onde folhas secas giravam ao vento antes de caírem ao chão, como vidas sem rumo. Eu realmente não imaginava, disse com a voz trêmula. Hung colocou a mão no ombro da irmã e suavizou o tom. Eu sei que ouvir isso é um choque, mas ela nos criou. O que ela fez de bom, considere como gratidão. O resto, encare como uma lição. Você precisa ser forte por seu filho. Não deixe que o passado te arraste para baixo. Tio Sun olhou para ele, os olhos marejados, mas com um brilho de determinação. Sim, eu vou tentar. O vento soprava na varanda, trazendo o cheiro de terra molhada depois da chuva. Os dois ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Nenhuma palavra foi dita, mas ambos sabiam. Naquele dia, entre eles surgiu uma verdade impossível de apagar. Dolorosa sim, mas também o início de um novo caminho, um caminho para seguir em frente com mais força e sem deixar que o passado prenda o futuro. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với câu chuyện ấm lòng này về loài ca, một bà mẹ đơn thân, kiên cường đã trải qua tất cả. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô, nhưng chính trong những khoảnh khắc thử thách đó, cô tìm thấy sức mạnh của mình. Nếu bạn có thể đồng cảm với hành trình của cô, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bạn có thể tiếp tục theo dõi chúng tôi trên con đường cảm hứng này. Đó là một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá, báo hiệu sự khởi đầu của một ngày mới. Hôm nay, Hà đưa bé Tôm đến trường để Hoài Ca có thể nghỉ ngơi. Từ sau vụ việc, Hoài Ca rất cảnh giác với việc gặp lại người lạ hoặc đến những nơi xa lạ. Hà hiểu điều đó và đã cố gắng để giúp cô bé vượt qua những mọi khoảnh khắc. Sau khi đưa Tony đi, Hà không nghỉ ngơi mà vội vã quay lại với Hoài Ca, người đang đợi anh. Họ có một kế hoạch cho ngày hôm nay, một cuộc phiêu lưu nhỏ trong rừng để tìm măng. Họ có đó là công việc khó khăn nhưng lương thiện, và nó mang lại cho họ một chút niềm tin và một chút thu nhập. Với những chiếc giỏ, dao và nước trên tay, họ đi bộ theo xuống một con đường rừng hẹp. Những hàng cây cao vút dọc theo con đường của họ, và tiếng hót vui tươi của những chú chim vang vọng trong không khí làn gió mát mang theo mùi đất của rừng. Hoài Ca không nói nhiều, nhưng đôi mắt cô sáng lên với một hy vọng thầm lặng. Đi bộ bên cạnh Hà, cô cảm thấy sự bình yên mà cô đã không trải qua trong một thời gian dài. Trên đường đi, họ chia nhau ra để tìm kiếm che, cẩn thận tìm kiếm một nơi có chồi có thể nảy mầm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi họ phải theo những vết cũ hoặc băng qua những con suối nhỏ, nhưng họ vẫn kiên nhẫn, biết dù công việc đòi hỏi sự chính xác và kỹ năng.